a condição clínica desse paciente, importantíssimo. O meu travou aqui, passa o tempo. Né? Para a gente montar o nosso diagnóstico, a gente precisa de todo o conhecimento adquirido, né, ao longo de nossa vida. Né? A gente precisa de ter um histórico de estudo ali, para a gente poder ter discernimento. Né? A gente precisa desenvolver também raciocínio crítico e lógico. Né? Para a gente poder analisar os sintomas, com responsabilidade, com prudência, e a gente deve também buscar por sinais, né? Por aquilo que aparece. Os sintomas ali é tudo que o paciente vai dizer para a gente, né? O que ele está sentindo, o que ele está precisando, né? O que ele está com dificuldade naquele momento, e a gente vai buscar por sinais que comprovem o porquê dos sintomas, para a gente poder raciocinar logicamente, ter um viés crítico, para a gente juntar com o nosso conhecimento, para a gente montar o diagnóstico. A gente precisa ter uma sequência, né, de análise para estar trabalhando. Né? A gente não pode nunca confiar só na lógica, porque a nossa lógica é falha. Né? Estudando um pouquinho de metodologia científica, o Descartes, lá no 1600, lá no século 17, 16, ele já falava para a gente não confiar na nossa lógica. A gente deve experimentar, né? A gente deve buscar conhecimento no que já foi experimentado, para a gente enquadrar o nosso paciente dali e estabelecer o diagnóstico. Né? Antes de tratar o paciente, antes de propor qualquer coisa para o nosso paciente, a gente precisa também determinar o prognóstico. Qual é o rumo, qual é o trajeto, qual é a trajetória que a gente espera, qual é o curso que a gente espera para aquela condição. Né? A gente pode estabelecer o prognóstico dental individual, né? O que a gente espera de cada elemento dentário individualmente. O cara vai chegar lá para a gente com 28 dentes na boca, 32 dentes na boca, então a gente tem que ter um olhar para o individual, para a condição dental individual, e precisa ter também um olhar para a condição geral do paciente, né? Para a forma e função geral da doença, da situação, da condição que ele apresenta para a gente. Então, se a gente une lá diagnóstico mais prognóstico, a gente é capaz de tomar a decisão terapêutica mais acertada. Com isso, definir o nosso plano de tratamento. Né? Uma das coisas que mais me marcou nesse período de confecção desse trabalho foi essa expressão, individualizar o plano de tratamento. Por quê? Eu até perguntei no grupo um tempo atrás se era receita de bolo. Porque quando a gente pega... eu, inclusive, peguei alguns artigos que o cara lá, ele diz... estudos de caso, né? Relato de caso, que o cara pega lá e apresenta o passo a passo para aquele caso, né? E que funcionou. Mas se a gente olhar no todo, aquilo pode ou não funcionar. Então assim, não é uma coisa que a gente pode usar de maneira indiscriminada. Né? A gente precisa individualizar o plano de tratamento. Cada resposta é individual. Cada resposta é individual. A gente tem que saber lidar com isso aí. Né? Para a gente tratar o nosso paciente, a gente precisa entender a doença, destrinchar a doença, saber como é a doença. A gente precisa ter o domínio e conhecimento prévio da doença, sua etiologia, patogênese, etiologia, né? Patogênese, a distribuição epidemiológica daquela doença, se ela é mais prevalente em determinada raça, em determinado espaço do globo terrestre. A gente precisa delimitar limites. A gente precisa conhecer a doença para poder delimitar limites da doença e limites da nossa atuação. Né?
para a gente poder falar assim, olha, eu consigo chegar até aqui ou não. Né? A doença me deixa fazer isso, a doença não me deixa fazer isso. A gente precisa conhecer a doença também para a gente poder estabelecer a nossa terapia, o nosso tratamento. Né? E a gente precisa olhar o paciente com um olhar muito caridoso, às vezes, até. Não é caridoso no sentido financeiro, não. É caridoso no sentido humano. A gente precisa ter empatia com o nosso paciente. A gente precisa saber quais são as preferências, as expectativas dessa pessoa, desse ser humano. A gente precisa entender todas as características individuais desse paciente. Pode parecer que é uma coisa impossível, mas eu tenho certeza que muitos de vocês têm lá no seu consultório pacientes que vocês se apegam com a história, vocês viram amigos, né? A gente tem que ter esse conhecimento de características individuais para a gente poder tratar de maneira individual. A gente precisa também do histórico médico e dental desse paciente, né? Para saber qual é o curso da periodontia que ele vem trazendo, qual é o curso da odontologia, né? Qual é a carga sistêmica que esse paciente vai estar trazendo para a gente. Tem uma frase de um profissional que eu esqueci agora, ele diz o seguinte: todo paciente mente. Né? A gente precisa conhecer todas essas características aqui para a gente saber até onde esse cara está indo com a verdade, até onde ele está querendo ludibriar a gente. Até comentei isso com o Mário no módulo passado, de uma questão de um processo e tudo. A gente precisa saber a intenção do cara. Né? E a gente, olhando com um olhar caridoso, humano para esse cara, a gente consegue descobrir muita coisa. Inclusive perfil socioeconômico e educacional dessa pessoa. Para a gente determinar também até onde a gente pode ir com as nossas terapias. Né? Hoje em dia, eu postei essas fotos aqui do meu primeiro paciente periodontal, que chegou para mim em 12 anos de odontologia. É a primeira periodontia que eu vou tratar no consultório. Nunca tratei uma periodontia, então esse é o desafio. Né? E hoje em dia a gente tem a vantagem disso aqui, ó, imagens clínicas. A gente pede lá o conjunto de exames para o paciente, e a gente pede lá foto, documento. Né? Documenta a situação inicial, perda óssea aqui, ó, ao redor do implante, perda óssea ao redor do implante, recessões múltiplas. Né? Esse paciente aqui tem um histórico muito triste, ele é um padre amigo meu, ele tem um histórico muito triste de periodontia, passou por vários profissionais e a implantodontia está um desastre, né? Foi feito sem muito planejamento, mas o profissional que fez a periodontia para ele, por último, a gente estava conversando e ele estava me explicando que antigamente isso aqui era padrão de sucesso. Olha só, não tem inflamação gengival, os dentes estão lá com 2 terços de raiz exposta, 1 terço de raiz exposta, mas isso aqui era sucesso. Perdeu o nível clínico de incisão, perdeu a cobertura, né? Perdeu a arquitetura gengival. Isso aqui era sinônimo de sucesso. Eu não duvido que seja, não. Acredito muito que era mesmo. A gente tem também hoje a facilidade das radiografias digitais, essa radiografia daquele paciente, né? E a gente tem a facilidade dos softwares de gerenciamento, né, dentro da odontologia. Esse aqui é uma imagem do odontograma do tratamento dele. E aqui é a reconstrução tridimensional que a radiologia manda para a gente. Bacana demais. Né? O periodontograma, importantíssimo para a gente trabalhar com a parte de anotação de dados clínicos, de determinação e de delimitação da doença, né? Profundidade de sondagem, sangramento, supuração, mobilidade. Os softwares hoje em dia, eles facilitam demais a vida da gente nisso aí. Esse software aqui, por acaso, é o que eu uso lá na clínica. Né? Para a gente conseguir chegar nisso aqui, a gente tem que aprender a sondar. Eu estou falando para vocês aqui que eu sondei e fazendo o exame de consciência, eu não sei se está certo essas medidas, essa sondagem. Mas o odontograma aqui, o periodontograma está aqui para ilustrar a necessidade de controle de anotação, até para a gente saber a evolução. Se teve melhor ou pior, se estabilizou. Né?
Falei de sondagem, coloquei aqui um estudo de 2012, que mostra algumas pontas, né, algumas sondas periodontais. E esse estudo aqui testou, colocou essas pontas de sonda no aumento e milimetrou elas, né? Buscou um padrão. E no estudo, ele fala que de acordo com a marca comercial, pode haver distorção. Então, que era importante a padronização das sondas, né, das medições, para a gente ter informações confiáveis na hora de tá colhendo ali as profundidades de sondagem, profundidade de bolsa, para a gente ter noção clínica se está melhorando ou não, e para a gente ter também, isso também é importante para os estudos epidemiológicos, né, para padronizar tratamentos e estudos. E agora a gente entra aqui, eu estou entrando no que é, de repente, o mais importante do meu trabalho, né? São as etapas do plano de tratamento. Como a gente deve abordar um paciente em periodontia, né? É um plano de tratamento que pode sofrer alterações para mais ou para menos, mas basicamente é a mesma coisa para todo mundo, né? Eu coloquei um artigo aqui, eu sei que os professores pediram artigos novos e recentes, mas eu fui lá no ano de 1953 e busquei esse artigo aqui, ó. Um plano de tratamento periodontal racional, né? Terapia periodontal é um plano racional, né? O que ele está falando aqui para a gente nesse estudo? Que os princípios da terapia periodontal são poucos, né? E se aplicam a praticamente todos os casos, né? Ele coloca que se aplicam a todos os casos de doença. Isso aqui lá em 1953, então eles não tinham muita informação, mas eles já sabiam nessa época que a remoção do cálculo, eles acreditavam lá em 1953 que o cálculo era causador da doença. Hoje em dia a gente não sabe que não é isso, né? A pessoa sem cálculo, ela pode ter doença. O cálculo é uma condição mais à frente. Então, o que ele está falando aqui? Terapia relacionada à causa. Eliminação de bolsa, né? Eliminação de bolsa. Na época eles falavam eles não falavam debridamento, né? Debridamento é um termo mais novo, ele falava em alisamento radicular. Então, para tratar periodontia, em 1953 a gente tinha lá raspagem, como é hoje, né? E remoção de cálculo. Eles não entendiam bem ainda a patogênese, como tudo funcionava, como a gente ainda está tentando entender, mas eles já em 53 eles já determinaram ali, delimitaram limites para a nossa terapia. É simples, é fácil, são poucos os passos. E aqui eu coloquei um estudo de 2019, né? Esse cara aqui coloca para a gente que a terapia convencional, né? A terapia convencional, cirúrgica ou não cirúrgica, elas provêm uma grande taxa de sucesso. Funciona demais. Associada a isso, a supervisão, eliminação de sítio de sondagem, de sangramento, é importante para o tratamento. Então, não tem muita coisa de diferente de 1953 para 2019. É basicamente a mesma coisa. O passo clínico. Entender o problema do paciente e tratar. Mudou sim a abordagem. Antigamente, o pessoal raspava demais. Hoje em dia, raspa menos. Até onde raspar, né? Qual áreas a gente vai raspar? É a raspagem manual, não é? O fato é que a terapia básica funciona desde 1953, né? Está falando aqui também da importância de acompanhar os pacientes, né? Terapia de suporte, mas que a terapia básica funciona, né? Esse trabalho aqui, ele avaliou estudos
fez uma retrospectiva de estudos de 25 anos. Todos mostraram a importância do plano básico de tratamento periodontal para as terapias. Funciona mesmo. É difícil, mas funciona. Né? Então, o paciente chega lá para a gente com dor e tudo, a gente primeiro tem que tratar as emergências e alívio de dor. Emergência, alívio de dor. Antes de pensar em periodontia, raspagem, todas essas coisas mais legais, a gente tem que pensar em resolver o problema emergencial, resolver a dor do paciente. Aí a gente entra para a fase cirúrgica. Né? Antigamente era fase etiotrópica, ou fase não cirúrgica, ou terapia relacionada à causa, que basicamente é o quê? Remover os fatores irritantes e causadores de doença. Né? A etapa não cirúrgica, ela engloba lá a parte de educação e motivação do paciente. Isso é importantíssimo, o paciente ele tem que aderir à terapia para a gente ter sucesso. É uma coisa também que eu acredito que é muito difícil de fazer, porque requer tempo. Requer tempo. E a nossa clínica a gente precisa sustentar a família. Então, encaixar essa parte, na minha realidade, é difícil. Eu não sei da de vocês, mas é um passo importantíssimo. Convencer o paciente que ele precisa participar daquilo, que ele tem que estar motivado, que ele tem que trabalhar, que ele tem que participar. Porque sem ele não funciona. Né? Aí a gente passa para a terapia relacionada à causa, né? Que seria o quê? Remoção dos agentes irritantes. Né? O que está provocando aquela doença ali? Né? É placa? É cálculo? É biofilme? A gente sabe como isso a gente está tentando entender, a minha cabeça está tentando entender como isso funciona, como isso se encaixa, mas a gente precisa remover agentes irritantes, né? A gente precisa remover cálculo, a gente precisa trabalhar, importantíssimo e dificílimo também, a oclusão do paciente. Oclusão é um capítulo importantíssimo do tratamento periodontal. Então, se o periodontista ali faz uma profilaxia perfeita, se remove perfeitamente tudo, e ele não soube olhar a oclusão, não soube aliviar a oclusão desse paciente, ajustar, deixar essa oclusão confortável, pode ser que a gente não consiga resolver o problema do paciente. Eu pus um artigo, mais para frente tem um artigo dos anos 50 também, que o pessoal achava antigamente que problemas oclusais, eles eram relacionados, eles eram causa, né? Eles eram fator etiológico para a doença periodontal. Né? Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. É doença micro-organismo dependente. Então, eu vou compartilhar com vocês um artigo também da importância da oclusão. É difícil, a gente tem que estudar mesmo, tem que aprender mesmo, tem que correr atrás para saber a oclusão. Né? E fazer nessa etapa não cirúrgica todos os tratamentos adicionais, né? Que seria a parte de adequação do meio do paciente, remoção de cárie, né? Para o especialista é difícil. Eu, por exemplo, eu nunca tratei, tirando da faculdade, eu nunca fiz uma restauração na minha vida, eu nem sei como é que faz. Eu removi cárie ali, tecido cariado na faculdade, não sei como é que faz. Né? Mas toda a parte de adequação do meio, de tratamento adicional, deve ser feito nessa etapa de fase não cirúrgica. Né? O objetivo da fase não cirúrgica é a eliminação da infecção, redução ou resolução da gengivite, da periodontite, que muitas vezes a gente consegue na fase não cirúrgica, não precisa de cirurgia. Né? Dependendo da condição do paciente, da resposta imunológica desse paciente, da experiência, destreza do profissional, pode ser que o tratamento, a terapia pare por aqui. Resolução da periodontite apenas na fase não cirúrgica. Só no debridamento ali. Essa informação aqui, eliminação das exposições de furca. Essa aqui é baseada numa informação mais antiga, eu não consegui confirmar se a eliminação da exposição de furca é verdade para o nosso dia hoje. Eu tenho que pesquisar isso, eu não consegui achar essa informação, mas no guia, no geral,
da fase não cirúrgica, a gente precisa eliminar as exposições de furca, né? E a gente, nessa etapa, a gente tem que tentar devolver para o paciente ali estética e função satisfatória para o caso. Muitas vezes o cara vai precisar de uma prótese, de um provisório, a gente tem que estar apto a fazer isso nessa etapa não cirúrgica. E importantíssimo também é controle dos fatores de risco. Controle do fator de risco. O paciente é fumante, a gente não vai mandar ele parar de fumar, mas a gente vai orientá-lo que aquilo tem a ver com o nosso problema, que piora, que complica o quadro. Ele tem que ser informado, ele tem que ser motivado a mudar, né? Condições sistêmicas também, diabetes é importantíssimo o paciente estar controlado. A gente precisa trabalhar os fatores de risco, precisam estar controlados, né? Para a gente poder avançar de etapa. Um artigo aqui do ano de 2001, falando só da terapia periodontal não cirúrgica, né? Esse artigo aqui, Non-Surgical Periodontal Therapy, ele traz para a gente um apanhado histórico do tratamento, do plano de tratamento periodontal, né? Fala explicitamente que funciona, raspagem funciona, debridamento funciona, resolve a maioria dos casos. Eu vou compartilhar com vocês esse artigo também. Eu não estou conseguindo ler aqui, peraí. O vídeo está atrapalhando. Terapia não cirúrgica e terapia periodontal de suporte, né? Isso aí para a gente é um artigo importantíssimo também que traz que funciona. O paciente tratado apenas com a parte de terapia não cirúrgica, remoção da causa, dos fatores causais, resolve bastante, funciona, né? E também fala que o acompanhamento desse paciente em longo prazo é importantíssimo, funciona também. Preditores de confiabilidade, né? Terapia não cirúrgica e acompanhamento são preditores de confiabilidade. Esse artigo aqui, eu vou estar compartilhando ele com vocês, que fala do trauma oclusal, né? Traz um histórico também, uma perspectiva histórica, traz definições, importantíssimo esse artigo. Considerações diagnósticas também, dá uma luz bacana. Eu ainda não consegui aprofundar nele não, mas estou tentando. Ele é de 2017. Vou compartilhar com vocês. E falando aqui da terapia cirúrgica e não cirúrgica, né? Outro artigo que eu vou compartilhar com vocês. Funciona demais. Terapia não cirúrgica, importantíssimo. O próprio artigo fala. A terapia cirúrgica, não cirúrgica sozinha pode ser muito eficaz no controle da doença, né? Esse artigo aqui é mais novo. Ele traz para a gente que o debridamento periodontal, né, a raspagem, a curetagem, ainda é o tratamento de escolha. Funciona, é legal, é bacana, tem base científica e ainda funciona. É um artigo novo também. Vou compartilhar com vocês. Esse aqui é um outro artigo de 2019 que trata de severidade da doença, abordagens no debridamento, o tempo e modificações do protocolo medicamentoso na terapia não cirúrgica no tratamento de periodontite crônica. É uma análise multivariada, é uma meta-análise de multivariada. É um artigo interessante de ler também, difícil de entender, mas muito bom. Vou compartilhar todos com vocês. Não vou aprofundar aqui não, porque todos falam a mesma coisa. Terapia não cirúrgica funciona. Finalizada a nossa terapia não cirúrgica, as nossas raspagens, né, o nosso controle de doença, a gente vai aguardar aí de 4 a 6 semanas para reavaliar o nosso paciente. E a gente, nessa reavaliação, vai observar todos os parâmetros clínicos. Houve melhora ou não, sangramento, sondagem, nível clínico de inserção, mobilidade, profundidade de bolsa, tudo isso a gente vai olhar, né? A gente vai precisar sondar,
sondar, sondar e sondar. Importantíssimo. Sonda periodontal é importante mesmo. Eu não sabia o tanto que esse negócio era importante. Vale a pena aprender a sondar. Vale a pena aprender a sondar. Eu preciso aprender a sondar. Né? Depois da reavaliação, o paciente apresentou melhora, a gente passa para a fase 2, ou fase cirúrgica. O paciente não apresentou melhora, a gente volta para a fase 1. Raspagem, educação, saúde, tentar adequar esse paciente, tentar educar esse paciente. Porque se não teve melhora, alguma coisa não funcionou bem. A gente tem que investigar qual foi o passo que não foi bem dado, por nós ou pelo nosso paciente. Mas a reavaliação é importantíssima. A reavaliação da eficácia da primeira terapia, da primeira intervenção. Paciente respondeu bem, ele não precisa passar para a fase cirúrgica. Agora, aquele paciente que ainda apresenta bolsa profunda, em regiões de dente multiradicular, em região de furca, de região de variação anatômica, muitas vezes pode ser necessário a intervenção cirúrgica. Muitas vezes pode ser preciso abrir o caso para estar trabalhando ele melhor. Né? E como fase cirúrgica, a gente entende todo o procedimento incisional e intencional. Né? Todo procedimento que eu fiz uma incisão, que eu abri, que eu descolei, para ter acesso ao nosso problema, já é fase 2 da terapia periodontal, fase cirúrgica. Os objetivos da fase 2 são, basicamente, eliminar a bolsa, controlar a doença, controlar ou eliminar a doença periodontal e corrigir por possíveis defeitos. Né? Possíveis defeitos. De repente, o paciente apresenta ali uma área de retenção, uma cratera óssea que precisa de abordagem cirúrgica. O paciente, às vezes, tem um irritante numa área de difícil acesso que não deu para remover só com a terapia não cirúrgica, né? Não deu para controlar aquilo ali com irrigação, né? Com a parte de irrigação, de antimicrobiano, de colutórios, a gente precisa, muitas vezes, intervir para corrigir o problema. Né? A gente vai intervir naquelas áreas de contorno irregular, de cratera profunda, de defeitos ósseos, né? Para a gente poder remover completamente os irritantes, ou tentar remover completamente os irritantes, né? Porque isso é difícil, mesmo abrindo o campo. A gente vai, muitas vezes, precisar abrir, naqueles casos de bolsa infraóssea, né? Onde a gente vai ter uma parede óssea ali entre a bolsa e entre o dente e a gente vai ter uma bolsa entre a parede óssea e o dente. Então, muitas vezes vai precisar abrir aquilo ali para ter acesso e possibilitar uma terapia mais eficaz. Né? E a gente faz abordagem cirúrgica para visualizar melhor os defeitos presentes, né, naquela inflamação que não se resolveu apenas na terapia 1, na fase 1 da terapia. Concluída a fase 1, a gente passa para a fase 3, ou fase restauradora. Fase restauradora, que vem a ser a confecção das próteses, as restaurações, tudo para devolver função para aquele cara. Então, essa parte que é importantíssima para a periodontia, mas muitas vezes ela já não é da alçada do periodontista. A parte de reabilitar o caso. Né? E depois da fase de reabilitação, a gente passa para a fase de manutenção, que é uma fase importantíssima. O cara tem que voltar, fazer revisões periódicas para a gente conseguir estabelecer saúde. Na fase 4, a gente submete o paciente a uma nova avaliação clínica, com sondagem, com tudo que ele tem direito, né? Muitas vezes não precisa ser nem uma sondagem completa. A gente vai sondar só nos pontos mais críticos ali, de repente ele tem um ponto sangrante, uma área que tem uma inflamação localizada, ou ele pode chegar com a boca toda precisando de estar sendo ressondado. Para a gente estadiar esse paciente, saber onde é que ele está em termos de saúde e de doença. Nessa fase é importante o reforço da educação. A gente precisa colocar o paciente como protagonista no tratamento dele, que ele é importante para o controle, né,
remoção de placa, controle da saúde dele. E a gente intervém na fase 4 se necessário. Se tudo correu bem, foi um sucesso, a gente não precisa fazer nenhuma intervenção periodontal. Muitas vezes uma profilaxia básica, né? uma evidenciação de placa ali com fluoxina, saber onde é que esse paciente está, se ele está cuidando bem, e a gente estadia ele em saúde ou em doença nessa etapa. Né? A gente avalia o estado de saúde dele e a gente avalia também a recorrência da doença. Né? É uma fase importantíssima da manutenção. Coloquei aqui um artigo de 2017, que é a terapia de manutenção para dentes e implantes. Né? Está falando aqui que, nesse artigo, ele fala basicamente que o futuro, né, dos exames biológicos, dos exames genéticos, unido ali com as informações de saúde, a história pregressa do paciente, a gente vai poder determinar perfis individuais e riscos individuais, né, para o tratamento desses pacientes. A gente vai poder dizer, a partir de um exame, se aquele paciente ele tem possibilidade de ter doença ou não. A gente vai poder estadiar ele. E o artigo aqui conclui dizendo o seguinte, que os estudos têm demonstrado convincentemente que o acompanhamento periodontal pós-terapia, a terapia de suporte pós-terapia cirúrgica ou não cirúrgica é viável, funciona, né? E unida a isso, uma boa prática de higiene pelo paciente e o controle dos fatores de risco, a gente consegue bons resultados e é importantíssimo pro cuidado e para a nossa prática clínica. Né? Sim. A gente, sim. Desculpa te interromper novamente. A gente está aí com menos de um minuto para encerrar essa sessão do Zoom. Se você me permitir, eu vou dar um stop na gravação. E aí Acabando já também, a gente